Isaías 38. Naquele dia Ezequias adoeceu de enfermidade mortal, e veio Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe tua casa, põe ordem em tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse: Senhor, lembra que peço que andei diante de ti em verdade, coração perfeito, fiz o que era reto dos teus olhos, e chorou muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai e diz a Ezequias: assim diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração, as tuas lágrimas, e que acrescentarei aos teus dias 15 anos. Livrar-te-ei da mão do rei da Síria, a ti a esta cidade, defenderei essa cidade. Isso lhe será por parte do Senhor, um sinal que o Senhor cumprirá esta palavra. Eis que farei sobre a sombra que passou como o sol pelos degraus do relógio de Acais. Volte 10 graus atrás. Assim recuou o sol 10 graus pelo grau que já tinha andado. Apresentar, irmãos. Diz que esse rei Ezequias, ele dá para entender aqui que tudo ele orava a Deus. Ele orava a Deus, ele buscava a Deus, ele se humilhava a Deus. Ele foi um bom rei em todas as situações. Ele foi um bom rei. Mas chegou um momento na vida dele que Deus requereu dele a situação da casa dele. Aí eu estava olhando a palavra, eu falei: ele era um bom rei, ele defendia as causas. Estou dando exemplo de hoje. Ele prega, ele canta, é um ótimo amigo, é um ótimo não sei o quê, mas dentro de casa não é. É conhecido nos todos os lugares, mas dentro de casa não é. E está vendo que, se tu for ler a história, ele reinava, ele ia para as guerras, vinha os inimigos, ele escurecia de medo, clamava o Senhor era com ele. O Senhor era com ele porque ele era rei de Judá. Ele estava na defesa do povo de Deus, e se era ele rei naquela situação, Deus iria usar ele por ser rei para defender a causa dele, a causa de Deus. Mas além de ele ser um defensor da causa de Deus, ele tinha os seus compromissos para cumprir e ser um bom fazedor como homem de Deus. Entendeu? A vida da pessoa quer ser um bom pastor, um bom isso, um bom aquilo, para mostrar para a galera. Mas na responsabilidade ao qual lhe cabe como homem de Deus, é uma negação. Mas Deus usa ele na igreja, o poder da palavra não está nele, ele apenas é um canal que vai usar. Que a palavra é ungida. Ele canta, Deus dá talento para quem ele quer. Mas isso não quer dizer que Deus é com ele, que Deus é só para ele, porque o talento é de Deus. Ele ia para as guerras. Agora presta atenção, ele era líder do povo de Deus. Ele era rei do povo de Deus. Ele ia para a guerra. Por que Deus dava vitória? Pelo povo de Deus. O Espírito Santo de Deus era da vida dele por misericórdia, porque ele estava ocupando um lugar de posição ao qual nisso ele era um bom defensor. Ele defendia a causa. Aí eu fiquei olhando, só que o tempo passou, né? Ele era mais novo, o tempo passou, as guerras, mas ele era um tal. Está dizendo aqui que ele era orgulhoso, ele era um tal. Aí era um pedido que Deus falou assim: o rapaz faz tudo pela minha casa direitinho, mas cadê o compromisso, a preocupação e o zelo e a responsabilidade que ele tem que ter com a família dele? Ele não tem. Então, essa passagem está dizendo aqui que ninguém serve a Deus, Senhor, de aparência. Por isso que a Bíblia diz que quem não cuida bem da sua casa não pode cuidar bem da casa de Deus. Eu sempre falo: quer conhecer o crente, vai na casa dele. O crente não pode ser uma coisa no meio do povo e em casa outra. O exemplo vem de casa, não diz isso? Aí eu fiquei tão chateada, irmão, que entrou a madrugada e eu mastigando essa palavra, e eu estava irada com essa palavra. Não irada com a palavra, mas com o que ele fez. Aí
Naquele dia adoeceu o rei Ezequias uma enfermidade mortal. Deus pôs nele uma enfermidade mortal e diz para ele: põe a tua casa em ordem. Deus está falando, Deus não precisa nem perguntar assim: mas Senhor, eu prego, eu canto, eu guerreiro, eu sou rei, eu sou conhecido, eu sou um cara, por que eu estou com essa enfermidade mortal? Deus falou antes: põe a tua casa em ordem. Você tem lutado as minhas causas, você tem colocado ordem no povo de Israel, você tem colocado ordem nas colinas, nos reinados, os governantes, prefeitos. Tu tens sido cara em tudo, porque eu estou contigo. Mas cadê o teu compromisso que tem que ter com Deus? Eu tenho sido contigo, mas você não tem sido com a sua família. Aí eu fico imaginando a palavra dele, muita gente assim, né? Só Jesus na causa, só prega de aparência. E o marido fala: é mentira, a esposa fala mentira, e os filhos dele com misericórdia. Isso é ensinamento para nós. A igreja está entendendo que todo o tempo que ele era rei diante do povo de Deus, tu acha que Deus vai fazer o povo dele perder por causa do rei? Não, Deus vai usar aquele rei, vai usar ele. Ele vai orar, ele vai buscar, e ele vai estar junto, então ele vai ser uma bênção. Quando ele diz assim, que ele teve uma doença mortal, Deus mandou o profeta dizendo: naqueles dias adoeceu de enfermidade, e assim o Senhor, o profeta foi lá e diz: assim diz o Senhor, põe a tua casa em ordem. E já era para saber, meu Deus, Deus falou que me colocou uma enfermidade, que eu vou morrer, e a causa está na minha casa. E isso não adiantou não, irmão. O pior é isso, ele era um cara, ele era um bom rei, ele era um bom em tudo, mas dentro da casa dele ele nunca foi e morreu sem ser. E o pior, que ele morreu sem ser. É como se a descendência dele estivesse aqui e falasse assim: e estou falando do meu pai? Só Jesus na casa. Que vergonha! Se a família de Ezequias estivesse aqui, ouvindo o testemunho dele, a família dele não ia dar crédito à pregação dele. Aí vem aquela palavra de Isaías: quem tem dado crédito à minha pregação? A quem se manifestou o braço do Senhor? Bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho da carne, mas sim o conselho do Espírito. Aí diz: ele será plantado à beira do ribeiro, dará sua fruta da estação própria, a sua mulher e seus filhos serão sentados ao redor da sua mesa. Deus só tem promessa, irmão, com aquele que valoriza a família, porque a família é a primeira igreja que o Senhor fez. Isso aqui é um prédio, a igreja somos nós, e ninguém pode ficar fora da arca. Põe a tua casa e morrerás. Então ele virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. O Senhor sabia que ele ia virar a cabeça para a parede e orar, porque tudo que acontecia com ele, ele orava, mas ele orava por ele, pelo reino dele, pelas guerras dele, por ele. Dá para entender também que o irmão ficou ceguinho, né? E Deus me perdoe, antes não tivesse sido rei, antes não tivesse guerreado, antes não fosse nem escrito o nome na Bíblia, porque o que ele fez com a família dele. Nós temos a história de um rei Ezequias, que fez uma coisa maravilhosa, e em memória da sua morte ele fez um estrago. E disse: lembra de mim, peço que eu andei diante de ti, em verdade, um coração perfeito, fiz o que era reto dos teus olhos, e chorou muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor: ele lembra de mim, Senhor, pelo que eu fiz na tua casa, pela tua obra, andei reto, entrei aquilo. E Deus lembrou dele, porque ele estava colocando diante de Deus aquilo que ele havia feito para Deus, e Deus não deve dar nada para ninguém. Ele não colocou uma oração: Senhor, eu sei que tu cura, eu sei que tu faz isso. Não, lembra de mim, porque eu mandei reto aos teus olhos. Amém. Lembra que eu fiz isso, lembra que eu fiz aquilo, que eu fiz aquilo. Lembra? É como Deus não pode dever nada para ninguém, Deus fala assim: volta lá, Isaías. Volta. E ele virou a cabeça para a parede, está lá orando. Falou que me fez isso. E como eu não vou dever nada para ninguém, diz para ele que eu vou acrescentar mais 15 anos de vida para ele. Eu acredito que Deus falou: vai que eu acrescentando mais 15 anos de vida, ele vai ver a família dele com outros olhos. Irmão, ser posição de rei, mandar um povo ser conhecido como rei,
Não mudou a história do homem, não. E disse: Senhor, lembra? E vai, o Senhor diz. Então veio a palavra do Senhor Isaías dizendo: 4. Vai, diz a Ezequias, filho do Senhor. Assim diz o Senhor: ouvi a tua oração, vi as tuas lágrimas, e que acrescentarei mais 15 anos de vida. Livrar-te-ei da mão do rei da Síria. A ti essa cidade, defenderei essa cidade. E isso será da parte do Senhor como sinal. Vou parar o sol, vou fazer o sol retroceder 10 graus. Deus falou: te defenderei a cidade, defenderei o rei, voltarei um degrau. E no 9 diz: canto de Ezequias. E o rei Judá, quando adoeceu, sarou da sua enfermidade. Isso foi ele agradecendo a Deus e cantando. O rei Ezequias, rei de Judá, adoeceu e disse: eu na minha tranquilidade meus dias irão, estou à porta da sepultura, vou andar. Porque aqui é uma oração de cântico que ele faz para Deus, porque Deus falou que havia dado cura para ele. Aí vou andar mais um pouquinho. Lá no 6:16, o Senhor essas coisas como se vive. Vão andar mais um pouquinho. 18, portanto não pode louvar a sepultura nem a morte, glorificar, nem esperar na tua vontade que desce a sepultura, a cova. O 20, o Senhor veio salvar-me, pela tangendo eu meus instrumentos, nós louvaremos todos os dias da nossa vida, na casa do Senhor. Ele estava louvando ao Senhor, cantorando ao Senhor, tocando ao Senhor, fazendo culto de ação de graça, porque Deus havia multiplicado 15 anos de vida para ele. 20, o Senhor veio salvar-me. Aí 21, e aqui ele tinha uma enfermidade e o Senhor cumpriu direitinho a parte dele. Deus usou a boca do profeta dizendo como aquela enfermidade ia se fechar. Deus usou a boca do profeta e disse: toma uma pasta de figo e põe como emprasto sobre essa chaga e ela sarará. Deus ensinou a ele como ele ia usar o medicamento para que aquela ferida fechasse. Interessante que a enfermidade da cura Deus fez sinais e maravilhas, mas a enfermidade da alma, da maneira que ele estava enfermo para a morte, Deus repreendeu. A enfermidade para a morte, Deus repreendeu, acrescentando mais 15 anos de vida. E a enfermidade da chaga, o profeta também usou o medicamento. Pega uma folha e põe uma pasta de figo e põe sobre o emplasto sobre as chagas. O que me chamou a atenção foi quando ele ficou curado e fez a pasta de figo, colocou nas chagas e foi curado. Qual foi a pergunta dele para o rei Ezequias? E também ele fez uma pergunta para o profeta. Também disse Ezequias: qual será o sinal que eu hei de subir para a casa do Senhor? Ele recebeu o milagre. Aí perguntou ao profeta: o Senhor me deu 15 anos de vida, O Senhor acrescentou, curou meu machucado. Bem, o Senhor me curou. Qual o sinal será dado de Deus para com a minha pessoa, a data certa, quando eu subirei para a casa do Senhor? Ele era o cara mesmo, Ele recebeu a cura, acrescentou 15 anos de vida, colocou a pasta de figo lá, foi curado. Ele perguntou ao profeta, aqui, também disse: qual será o sinal que eu vou subir para a casa, eu vou subir à casa do Senhor? O profeta não respondeu. Não estava na boca do profeta a resposta. O Senhor havia curado. Agora dizer que ele ia para a casa do Senhor, que ele ia para a presença de Deus, que ele ia para o céu. Aí não cabia o profeta falar, Passou-se o tempinho, ele recebeu as curas, passou-se os anos, Naquele mesmo tempo, tempos após, mas naquele mesmo tempo, enviou Merodach Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, cartas e um presente, Ezequias, que tinha ouvido dizer que havia estado doente e que há muito tinha se convalescido. Ezequias se alegrou com eles,
mostrou a sua casa, o teu tesouro, as suas pratas, os seus ouros, as suas especiarias, os seus melhores ungüentos, toda a sua casa de arma, tudo quanto se achava nos seus tesouros, coisa nenhuma houve em sua casa e a seu domínio, ele não deixou de mostrar. E cadê a família dele? Ele continuou sem colocar a casa em ordem, ele continuou sem pensar na família, ele continuou vendo tesouros, pratas, ungüentos, armários, tesouros, pratas, ouro, especiarias, armas. Nada do que ele tinha ele deixou de mostrar para os inimigos. Olha como ele era arrogante. Por isso, Deus mudou até, mandou para o relógio por causa da minha cura. O profeta Isaías veio aqui, mandou colocar um fio. Eu estou curado. Aí fiquei pensando, se ele tivesse ouvido o conselho de Deus, ele ia falar, aqui estão meus filhos, aqui está minha família, né? Ele só mostrou bens material, irmão. Ganhou 15 anos de vida, de brinde, e só mostrou bens material. E quem mandou a carta, quem mandou o presente, foi os inimigos. O povo de Babilônia ouviu falar que o rei de Judá, Ezequias, estava assim, estava só aguardando a morte. Como ele foi curado, vamos levar presentes. Vamos dizer que vamos comemorar com ele e vamos saber como ele está. Ele se alegrou muito com eles. Ele se alegrou tanto com os presentes, com os convidados. Ele fez um banquete. O Senhor falou, você dá 15 anos de vida, põe tua casa em ordem. Tudo que está ao seu domínio, ele não deixou de mostrar nada. Nem arrogante. Ele só mostrou aquilo que estava no domínio dele, mas aquilo que era para ele administrar ele, devia ser um zero à esquerda de casa. Senão Deus não tinha falado, põe tua casa em ordem. Então o profeta Isaías veio a ele, o rei Ezequias, e disse: que foi que aqueles homens disseram de onde vieram a ti? Deus manda o profeta Isaías ir lá na casa dele e perguntar de onde vieram aqueles homens e o que tu disseste para ele. Então ele diz: que foi que aqueles homens disseram de onde vieram? De uma terra remota, vieram de Babilônia. Ele sabia, gente. Aí fiquei pensando assim, gente, a vez da gente é farta, Deus nos afasta dos inimigos. Fala assim, dá mais valor ao teu marido, dá mais valor à tua esposa, dá mais valor à tua casa, dá valor àquele irmão, àquele irmã. Só liga para ela quando precisa. Dá valor para aquela que para a tua esquerda. Dá um valor, dá uma atenção aí. Aí Deus vai, ele